Boa noite, boa noite. Tô congelando aqui, por isso que eu tô toda empacotada. Sejam bem-vindos. Mais uma live hoje, né? Acabei de sair de uma live ali com a Renata. Deixa eu mandar uns aviõezinhos para as minhas amigas de fé, irmãs camarada. Irmãs camaradas, vamos mandar aqui. Irmãos também, né? Tem uma galerinha que sempre aparece aqui. Mandei uns aviões aqui. Boa noite, gente. Tudo bom? Mais uma live nessa maratona aí de 45 dias. Hoje é o dia 31. Eita, coisa boa. Dia 31 dessa maratona e passa muito rápido, né, gente? Passa rápido demais. Teve umas lives que eu perdi, que não consegui subir para o Instagram, porque o Instagram não me ajudou. Teve outras que... Teve uns dias que eu não fiz, mas nos dias que eu não fiz, eu compensei, fiz duas em outro dia. Então, a gente está assim, né? Hoje é o dia 30. Oi, Janice, tudo bom? Seja bem-vinda. E a gente está começando aí hoje. A gente passou numa série aí falando de toxinas mentais. A gente falou de algumas, né? Pincelou aí, né? Agrupou aí algumas. Hoje foi até bacana ter feito a live com a Renata, que a gente falou de mentalidade próspera e falamos também da questão da mentalidade de escassez, que é uma das toxinas. Eu ia falar no dia específico, foi o dia que eu não consegui conexão com a internet, que a minha conexão aqui foi pro alto, não consegui fazer a live, mas hoje, graças a Deus, Deus é maravilhoso, eu consegui falar desse tema junto com a Renata, então fechou tranquilo. Vou falar com a Renata para ver se eu consigo salvar a live aqui também no meu perfil, não só no perfil dela. E estamos aí, né, nessa empreitada aí para ajudar vocês. Gente, eu tô com a garganta seca, eu vou beber água aqui rapidinho. Sexta-feira à noite, firmes e fortes aqui, sextou com a Pati. Tô aproveitando que meu marido foi dar uma assistência para minha sogra. Minha sogra, essa noite, estava sozinha, então ele foi lá cuidar dela e levou o meu pequenininho junto para ver a vovó. E aí eu tô podendo ter um tempinho mais livre para fazer essa live assim, mais tranquilinho. Então vamos aproveitar as oportunidades. Seja bem-vinda, Carol. Entrou aí também. Vamos sentando o dedinho aqui no avião. Andréia, seja bem-vinda. A galera que está entrando aí. Sejam bem-vindos. Deixa eu só tirar aqui um negocinho que fica pitando aqui. Ah, vou aproveitar e vou colocar aqui hoje o tema, né? O tema da live de hoje. Deixa eu fixar o comentário, pronto. O tema da nossa live de hoje é o autocuidado. O autocuidado com a esfera do corpo. A gente falou aí, mas eu tô precisando fazer raiz do meu cabelo. Mas vamos lá. A gente falou aí de toxinas, né? Toxinas mentais, falamos de um monte de coisa, a necessidade que a gente tem de verificar como é que está o nosso terreno, né? Em saúde a gente chama de terreno biológico, fazer a limpeza do terreno biológico. Antes de começar qualquer protocolo, qualquer tratamento, qualquer dieta nova, a gente precisa fazer uma limpeza, porque tem coisas que atrapalham a gente de ter êxito em qualquer tratamento que a gente faz. Por exemplo, a gente chama de detox de metais pesados, detox de substâncias químicas nocivas que a gente ingere, para que os nossos receptores físicos estejam mais liberados, mais limpos para receber o tratamento novo, o protocolo novo que a gente vai receber. Em saúde, tem toda uma linha que fala sobre isso. E na questão mental, e na questão emocional também. Então, a gente falou um pouco sobre limpar todas essas vias aí de entradas, né? Emocionais. Citamos algumas das principais toxinas aí envolvendo a questão da autoimagem e da escassez, que são as famílias de toxinas. Gente, eu tô com uma alergia, volta e meia dá uma... Enfim.
E ontem a gente começou a falar sobre aí os protocolos de detox da mente, os protocolos de detox emocionais, assim como é no corpo, assim também tem que ser na mente, né? A gente tem que engatilhar, a gente tem que implementar, passar a operar num padrão de funcionamento aí novo, se a gente quer ter resultados novos. Lá nas primeiras lives, lá no comecinho do mês, finalzinho de junho, comecinho de julho, eu falei sobre a questão do mindset, da clareza, da alienação, de você enxergar você mesmo, enxergar aqueles lugares que existem dentro de você, que tipo de mindset que a gente tem, se é um mindset fixo, né, que não é aberto a mudanças, a crescer, ou se é um mindset de mudança, um mindset, né, que está aberto a evoluir, a aprender, a crescer. É um detox, Andréia. Eu também gosto dessa palavra, eu gosto do conceito. A gente volta e meia precisa fazer detox. Olha só. E na saúde, de vez em quando a gente precisa se desintoxicar. Porque, inclusive, essa questão do detox ajuda a gente até na questão da perda do peso. Porque, olha só, tudo que a gente consome, quer queira, quer não queira, ou tem produto químico, né, ou tem pesticida, ou tem agrotóxico, ou tem conservante. A vaca, né, se você come a carne da vaca, a vaca toma antibiótico, toma remédio para verme, toma hormônio para crescer, para dar leite, para emprenhar, para ter leite o tempo todo, enfim. É muita coisa que a gente vai acumulando no nosso organismo com o passar dos anos, a gente precisa limpar, de vez em quando a gente precisa fazer isso, até para a gente poder melhorar de saúde. E com a nossa mente a gente tem que fazer a mesma coisa. É um detox, é uma limpeza, é uma purificação que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer isso todos os dias. A gente tem que avaliar a nossa mente todos os dias, para que a gente possa fluir e ter saúde. E como a gente fala de processo diário, processo, a palavra processo é uma palavra-chave, porque processo lembra pra gente o quê? Passo a passo. Lembra um dia de cada vez. Lembra constância, consistência, hábito. Então a gente precisa implementar novos hábitos, não apenas para a parte física, mas para a parte mental também. Se a gente quer implementar novos padrões de pensamento, a gente precisa implementar novos hábitos de pensamento. Novas maneiras de pensar e novas maneiras de agir, tá? Avalia, você às vezes passa, sei lá, 10, 20, 30 anos da sua vida vivendo de uma maneira X, tendo um comportamento X, às vezes na sua saúde, e aí do dia para a noite você, não, agora eu vou mudar, agora vai dar certo, agora aquela dieta vai funcionar, agora aquele negócio vai funcionar, agora vai. E aí você segue um tempinho, segue uma semana, 2 semanas e tal, e daqui a pouco, puf, acabou. Você desanimou, largou tudo. Por que será que isso acontece? Muito do fato disso acontecer tem a ver com a questão do padrão mental. Muito mais do que simplesmente uma questão de tomar vergonha na cara. Não é só isso. É muito simples só falar que é só falta de vergonha na cara. Pode até ser que seja. Pode até ser que seja, porque... Eu vou explicar esse negócio da vergonha na cara. Porque o nosso cérebro é bandido. O cérebro é bandido. Ele gosta de pregar peças na gente. E o cérebro sempre vai para a via que é mais fácil para ele. Por quê? Porque gasta energia. O cérebro é o órgão do nosso corpo que mais gasta energia. Tá? Tanto que quem trabalha numa profissão que exige muita concentração, muito foco, tudo, às vezes no fim do dia está esgotado. Porque as reservas de energia, o cérebro gastou tudo. E às vezes a pessoa parece que não tem força para nada. Eu digo assim, porque a minha profissão é um pouco assim. Eu trabalho muito com a mente. Né? Tem coisas que eu tenho que olhar com muita atenção, ler com muito cuidado. Então, assim, tem dia que eu chego em casa, pesado o negócio. Mas aí tem todo um trabalho na parte física para compensar, enfim. Mas eu não vou falar disso, né? O que tem a ver essa questão do cérebro?
o cérebro sempre vai jogar a gente no padrão do automático, do piloto automático, porque gasta menos energia. Então, aquele padrão de comportamento que a gente já está acostumado é onde o cérebro vai jogar a gente. Por exemplo, se o seu cérebro está acostumado a ter um padrão de comer porcaria, ele vai te jogar nesse padrão. Se você passou anos da sua vida tendo hábitos errados, ele vai te jogar nisso, porque é mais fácil para ele. Já tá, ó, a gente tem a mente consciente e a mente subconsciente. Tudo entra pela mente consciente e desce para o subconsciente. É que nem aprender a andar de bicicleta, aprender a dirigir. No começo você tem que ficar pensando naquilo, tal, cronometrando, não sei o quê. À medida que você vai repetindo aquela ação, vira um hábito, vai saindo do consciente, descendo para o subconsciente. Quando fica impresso aqui no subconsciente, aí caiu no automático. Aí virou hábito. Você não tem mais que pensar para fazer as coisas que você tem que fazer para dirigir. Você não tem mais que pensar que eu tenho que botar o pé assim para pedalar para cá, outro pé para pedalar para lá e segurar o guidão assim, não. Você aprendeu e acabou. Ficou impressa aquela imagem no subconsciente. Com a nossa vida, com o nosso emocional, com os nossos hábitos de vida, é a mesma coisa que acontece. Se a gente passa a vida inteira gravando hábitos ruins, pensamentos ruins, coisas que a gente aprende, emoções, principalmente o que entra no nosso subconsciente a partir de uma emoção muito forte que veio, assim, tanto de forma negativa quanto positiva, mas principalmente as coisas negativas, porque a gente tem uma tendência natural de armazenar coisa que é negativa, né? Infelizmente, isso acontece. Então, essa emoção muito forte, ela é como uma impressão num filme, que o nosso subconsciente é o filme, e essa coisa vem, imprime uma imagem negativa e fica ali. Então, a partir dali, todos os nossos comportamentos, os hábitos, as nossas reações diante das pessoas, tudo vai passar por aquele filme que está impresso no subconsciente de forma negativa. Gente, sejam bem-vindos, Sheilinha, Nábia, Washington, Laila, sejam bem-vindos todos vocês. Estamos animados aí. Sextou com a Paty. Sextou com a Paty. E vamos lá no Sextou, faz o hashtag Sextou com a Paty. Já é pós-happy hour aqui. O happy hour já passou há muito tempo. Malba, seja bem-vinda. Então, gente, essa coisa eu estou falando da questão do hábito, né? E da questão também do cérebro querer economizar energia. Se a gente fixa um hábito negativo, um hábito que não é legal, e para a gente reconfigurar isso aí, a gente tem que ressignificar essa imagem negativa que está gravada lá no nosso subconsciente. Família aqui em peso, eu estou achando maravilhoso, maravilhoso. Família Deep, unida. Então, assim, tem as maneiras da gente reconfigurar essa imagem, né? Tem a questão do desbloqueio emocional, né? Da ressignificação. A gente faz isso trazendo essa emoção para fora, trazendo essa imagem, perdoando as pessoas que fizeram aquela crença se instalar dentro de nós, caindo no autoconhecimento, mas tem uma outra parte que eu vou falar a partir de agora, nos próximos dias. Seja bem-vinda, Paula, que é a parte da implementação de novos hábitos, da consolidação de novos hábitos, que essa é a parte que nos cabe neste latifúndio também, né? É a parte que nem todo mundo acha bacana, porque envolve processo. E, infelizmente, nem todo mundo gosta de processo, não é verdade? Então, vocês que estão aqui, ó, já senta o dedinho no aviãozinho, tchu, 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 tchu. Senta o dedinho nesse coraçãozinho, tchu, 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 tchu. Brincadeira, gente.
Mas se de repente você, assim como eu, era uma pessoa que começava um processo e não conseguia terminar, né? Às vezes entrava numa dieta, fazia hoje eu vou para academia, hoje o negócio vai dar certo. Agora vai. Missão fitness. Projeto verão, projeto outono, projeto inverno, projeto primavera. Vivia pulando de projeto em projeto, mas nenhum projeto chegava até o final, né? De repente você se viu nesse lugar, assim como eu também. Ou então de repente você chegou num ponto da sua vida que você não tinha que lidar tanto com certas questões e aí aconteceu alguma coisa na sua vida, você se decepcionou com alguém, com alguma pessoa, você teve uma situação de dor, uma perda familiar, de repente uma perda financeira muito grande, você quebrou, ou de repente você se separou de alguém, do marido, da esposa, sei lá, ou de repente, né, aconteceu alguma coisa muito séria na sua vida e aí você sentiu que a coisa começou a desandar aí na sua caminhada. A coisa começou a ficar meio estranha e a partir daquele momento, de repente, você começou a ganhar peso. De repente, você começou a partir daquele momento, largar os seus projetos, começar os seus projetos e não terminar. Eu estou falando de projetos não só de questão física também, estou falando de projetos profissionais, familiares, né? De repente você é aquela pessoa que sonhava em escrever um e-book, sonhava em abrir um novo negócio, né? Sonhava em começar um projeto social, seja lá o que for, e de repente você perdeu o gosto por aquilo, de repente... O que será que aconteceu? Então é interessante você revisitar esses momentos da sua vida de dor, ver se tem algo que você precisa ressignificar e também começar a trazer a questão dos novos hábitos, começar a mudar os processos, né? Hábitos fortalecedores, foi o que a gente falou ontem, são as práticas alinhadas ao nosso propósito, as quais devem ser repetidas até que se transformem em hábitos. Então, se eu quero implementar novos hábitos, eu preciso ter em mente qual é o meu propósito com aquilo ali. Porque se eu simplesmente quiser mudar o hábito, mas se eu não tiver clareza de qual é o propósito do que eu quero buscar para mim, daqui a pouco, quando o processo começar a ficar mais difícil, eu vou abandonar. E aí não vai sustentar. Foi o que eu conversei ontem, na live de ontem. A gente conversou sobre essa coisa de que por que você quer ter mais saúde, por exemplo, na parte do corpo. Vamos trazer para a live de hoje, para a parte do corpo. Por que você quer ter mais saúde? Deixa eu ver aqui que a Nábia falou que o meu se chamava Projeto Esther. As expectativas que você cria nas pessoas e nos projetos acabam sendo âncora e ficam te puxando para baixo. Né? Tudo que a gente coloca expectativa nos outros pode afundar, né? Porque as pessoas são falhas, né? E a gente inevitavelmente vai se decepcionar com alguém aí nessa caminhada, né? Sônia, seja bem-vinda. Então, ontem a gente falou sobre ter uma visão clara de onde você quer chegar. Isso tem a ver com o entendimento de quem você é. A gente não consegue saber para onde a gente vai se a gente não souber quem a gente é. Quando a gente não sabe quem a gente acaba falando sim para muita coisa que não tem nada a ver com a gente. E aquilo ali rouba o nosso tempo, aquilo ali enche a nossa agenda, aquilo ali pesa, pode pesar financeiramente, pode pesar emocionalmente, pode pesar fisicamente também. Aquilo ali pode adoecer a gente, pode causar um estresse, atrapalhar a vida da gente, roubar o tempo, roubar os recursos, roubar tudo. A gente às vezes se vê preso nas escolhas que não são nossas, nas escolhas que são de outras pessoas. Eu já me vi assim.
Eu já me vi em vários momentos da minha vida fazendo coisas que não fui eu que escolhi, mas que eu fui influenciada por outras pessoas que eu achei que aquilo ali era o melhor que eu poderia fazer pela minha vida. Mas que às vezes não tinha nada a ver comigo. E eu perdi tempo, eu perdi às vezes dinheiro, eu perdi saúde e tantas outras coisas que eu poderia ter deixado de fazer, né? O estresse que a gente sofre muitas vezes está ligado àquilo que a gente não deixa de fazer. Aquilo que a gente poderia simplesmente ou delegar ou abandonar mesmo, porque não tem a ver com a nossa identidade. Você não saber qual é a sua identidade pode adoecer você com estresse crônico e afastar você cada vez mais do seu propósito. O nosso propósito está intimamente ligado ao entendimento da nossa identidade. Quando a gente compreende quem a gente é, quais são as nossas qualidades, quais são nossos defeitos, quais são nossos potenciais, a gente começa a entender o propósito que a gente tem. Aí fica mais fácil falar não, fica mais leve, porque você não vai falar não porque não tem nada a ver, ou você não vai falar sim para o que não tem nada a ver com você. Fica muito mais fácil caminhar. É mais fácil você ter saúde nesse sentido, saúde emocional e saúde física, porque o estresse adoece muito a gente. Então hoje, dentro desse tema aí, a gente está falando de implementar novos hábitos e um hábito que a gente precisa implementar se chama autocuidado, tá? O autocuidado a gente pode falar de várias esferas aí da nossa vida. Pode ser o autocuidado relacionado à nossa mente, né? A maneira que a gente cuida dos nossos pensamentos, gerencia as nossas emoções. Tem o autocuidado com a questão das finanças pessoais, dessa área da nossa vida. As escolhas que a gente faz podem adoecer a gente ou não, trazer estresse ou não, dependendo da sabedoria, né, dos hábitos que a gente tem. E hoje eu vou falar desse autocuidado com o corpo, as rotinas que a gente pode implementar para ter saúde física. Por que é tão importante falar disso? Com um corpo doente, você não vive o seu propósito com plenitude. Se você está doente, se você está capengando em qualquer ponto aí da sua saúde física, você não vai conseguir cumprir o seu propósito nessa terra. Você não vai estar sendo aquela pessoa que você foi projetada para ser, porque em algum lugar da sua existência você vai ficar paralisado. Em algum momento da sua vida, a sua saúde vai paralisar você, vai sugar os seus recursos, vai sugar a sua energia, vai sugar seu tempo. Imagina o tempo que você vai gastar correndo de tratamento em tratamento, às vezes. Então vamos falar hoje de uma forma bem prática, bem tranquila, sobre coisas que a gente pode fazer relacionadas à nossa saúde. Os pilares para cuidar bem da nossa saúde. Existem alguns pilares, eu vou falar de alguns pilares aqui relacionados à saúde. Primeiro pilar, a alimentação. Eu vou fazer um resuminho aqui, ó. Alimentação, hidratação, atividade física, respiração, gerenciamento do estresse, do descanso, né? Do sono, a questão da vida social, a família, e a questão da vida espiritual. Eu não estou falando nem da parte financeira, ainda tem a questão da gestão profissional, financeira, mas eu não vou nem entrar nessa parte hoje, não. Hoje eu vou falar dos pilares mais basiquinhos da saúde. Vou falar de alimentação, hidratação. Vamos lá, certo? Por quê? É muito básico, Patrícia? É básico, mas precisa ser falado, porque são ferramentas de autocuidado. Nós precisamos criar uma rotina
de hábitos saudáveis, tá? Vou até beber aqui, eu falei de hidratação. Eu tô falando muito, então volta e meia eu preciso tomar um golinho d'água, né? Então vamos lá, ó. Questão da alimentação. Bem-vinda, Gisela, seja bem-vinda. Sônia, não sei nem se eu falei com a Sônia, Cristina, Cristi, eu li errado aqui. Vamos lá. Por que é importante a gente falar dessa questão da alimentação? A alimentação é uma das coisas mais difíceis quando a gente fala de implementar hábitos. Tomar água. Tudo, né? É difícil mesmo. Mudar o mindset significa você adotar ações que nem sempre são confortáveis, exatamente por conta daquele negócio do cérebro que eu falei, né? Que o cérebro quer economizar energia. Então, é desconfortável implementar uma mentalidade nova quando você quer mudar a sua alimentação. Então, o que ajuda? Vou falar algumas coisas que ajudam aí. Vamos começar pela parte da mente. Primeira coisa, conhecimento. Conhecimento do quê, Patrícia? Conhecimento do porquê que você precisa fazer essa mudança. Por que você quer mudar sua alimentação? Onde você quer chegar? Eu quero mudar minha alimentação porque eu quero ficar com a barriga tanquinho igual a da Musa Fitness, fulana de tal. Não estou falando que é errado, mas eu estou falando assim, que você tem que ter um porquê muito forte. Se esse porquê para você é muito forte, mas eu estou falando assim, olha para você, não olha para o corpo da fulana de tal, olha para você. Fulana de tal tem uma biologia diferente da sua, você tem uma inserção de músculos nos ossos diferente da fulana de tal. Fulana de tal, às vezes, tem 20 anos e aí você já está na fase lá dos 40. Não é igual, não é a mesma coisa. Qual é o melhor corpo mais saudável para você? E por que você quer ter esse corpo saudável? Eu me fiz muito essa pergunta. Por que eu preciso comer bem? Por que eu preciso me alimentar direito? É a consciência, é a coisa mais importante quando a gente fala de tudo. Alimentação. Por que eu tenho que comer direito? Por que eu não posso ficar comendo porcaria toda hora? Por que eu não posso ficar me entupindo de açúcar? Porque isso vai abreviar a minha vida. Porque se eu continuar dessa maneira, eu vou morrer mais cedo. Porque se eu continuar dessa maneira, eu não vou viver o meu propósito nesse mundo que está ligado a fazer diferença na vida das pessoas. Porque se eu continuar vivendo desse jeito, eu vou pegar meu dinheiro todinho e gastar com remédio. E eu não quero gastar meu dinheiro todo, que eu posso estar fazendo qualquer outra coisa, com remédio. Porque você tem que procurar um porquê. Porque quando eu ficar velha, eu não quero usar fraldão. Porque quando eu ficar velha, eu quero conseguir amarrar meu sapato, abaixar e amarrar meu sapato sozinha. Porque quando eu ficar velha, eu quero ir para o banheiro e tomar banho sozinha, eu quero dirigir, eu quero ter, na medida do que couber na minha parte, plenitude das minhas capacidades mentais. Eu não estou falando de doença assim que, independe da vontade da gente, mas assim, no que couber, entende? Esse tipo de coisa é o mais importante. Para mudar qualquer hábito de vida, primeira coisa, você tem que ter consciência de que não vai ser confortável fazer isso. Eu lamento muito dizer que não existe pílula mágica, não existe cinta modeladora que resolva isso, definitivamente. Não existe produtinho mágico, não existe nem cirurgia plástica. Porque se você não mudar a sua cabeça, não mudar seu hábito de vida, você vai perder o resultado da cirurgia plástica, dependendo da cirurgia, tá? Então, assim, você precisa
ter essa consciência de que você vai encarar um processo, vai doer, porque vai tirar o cérebro da zona de conforto, vai tirar o seu corpo da zona de conforto, vai doer fisicamente, vai doer mentalmente, porque você está lutando contra a sua própria vontade, vai levar tempo, porque você às vezes não passou anos da sua vida sendo saudável. Você passou anos da sua vida construindo uma coisa que é negativa. E agora que você vai mudar, que você vai reconfigurar suas emoções, primeiro trata a parte emocional, e aí você vai implementar os novos hábitos. E quando você for implementar os novos hábitos, você vai passar por um processo. E esse processo vai ser para o resto da sua vida. E você tem que ter consciência disso. É um exercício diário. Todo santo dia você tem que acordar e dizer para você: só por hoje eu não vou desistir. É só hoje. É mais um dia. É só mais essa refeição. Eu falo isso pra mim. Às vezes está muito difícil falar só hoje. Quando eu penso manhã, tarde, noite, tudo que eu vou ter que fazer, comer, não sei o quê. Às vezes eu falo, é só essa refeição aqui agora. É só essa agora. Aí eu vou para a próxima. Não, é só essa agora. É só essa agora. É só mais essa série que eu vou fazer. É só mais essa repetição. É só mais 5 minutinhos. Deixa eu ver o que você falou aqui. A pior coisa é depender das pessoas por impossibilidades físicas, experiência própria. Tudo é saúde e mente. Sheilinha, eu tenho um exemplo dentro da minha casa, que é o meu pai, tá? Que está limitado fisicamente por conta de uma doença que se instalou na mente dele e que teve sequelas aí físicas. Então, vendo isso todos os dias dentro da minha casa, já tem 3 anos, né? Eu decidi que eu não quero isso para mim. Eu quero envelhecer diferente, na parte do que me couber fazer. Então, todos os dias, quando eu olho para o meu pai, seja baguncei tudo, foi tanta emoção que eu baguncei aqui. Seja bem-vindo, Vinícius. Então, todos os dias, quando eu olho para ele, naquela situação ali, naquela cama, né, e passando por aquele processo, eu repito para mim mesma, eu não quero envelhecer assim, eu não quero ser assim. No que couber da minha parte para fazer diferente, eu vou fazer. Claro que tem coisas que às vezes não dependem da gente, tem processos biológicos aí que são mais, né? Mas no que couber a gente fazer, a gente tem que ter essa noção de que há uma esfera de responsabilidade que nos cabe. Seja bem-vinda, Andréia. Gente, só gente topíssima aqui nessa live hoje. A Sheila está em todas. A Sheila faz o Liveflix, né? Pega o Uber da Sheila e vai. Entra de carona aí no Uber da Sheila e vai pulando de live em live. Ai, adoro, gente, adoro. Você viveu, né, Malba, o mesmo sentimento. Envelhecer com mais qualidade de vida, exatamente. Então, assim, essa questão da consciência, a gente está falando aí dos pilares, né? Alimentação, hidratação, o descanso, né? O sono, a respiração, a atividade física, o que mais? A vida social, a saúde social, familiar, saúde espiritual, saúde financeira, os vários pilares aí da saúde, né? Deixa eu ver aqui que ela escreveu. Estou com Uber Live. Mas com a minha mãe, observando quanto ela adoeceu durante a vida. Exatamente. Malba, teve uma live aí para trás, uns dias aí para trás, que eu falei sobre a questão da escassez de saúde. Que aqui na minha casa, muita gente enfrenta a questão da escassez no que diz respeito ao financeiro. A minha experiência com escassez teve muito a ver com essa questão de saúde. Eu enfrentei muito isso no âmbito familiar. Deixa eu ver aqui se eu pudesse também estaria em todos da família Diff. Eu também, Vinícius. Se eu pudesse, eu passaria o dia inteiro pulando aqui a temporada.
Genética e epigenética, exatamente. Nós não somos escravos da nossa genética, né? A nossa genética não é uma sentença definitiva na nossa vida, né? A epigenética está aí para mostrar para a gente que os nossos hábitos, as nossas escolhas podem sim fazer toda a diferença, né? Silenciar ou trazer à tona aquilo que, né, que a gente já tem a predisposição genética. Tem umas que eu perco, Vini, porque eu tenho que cuidar da vida. A gente precisa trabalhar, né? A gente precisa cuidar da família, né? Tomar banho, essas coisas. Ai, gente, eu morro de rir de vocês. Vocês são ótimos. Então, a gente está falando aí dos pilares, né? Hoje a gente está falando de corpo. Se não der para falar tudo hoje, amanhã a gente continua. Domingo a gente continua. E vamos lá. Ai, nossa, engasguei. Desculpa aí, gente. Ai, engasguei. Tomar banho é bom, né? Então, assim, ó, essa questão da alimentação, que a gente está falando de hábitos, né? A gente vai ter que enfrentar o desconforto para mudar essa reconfiguração aí, essa configuração mental. Não tem jeito, tem que encarar o processo. Tem que entender que é desconfortável. Por isso tem aquele exercício lá do banho gelado, né? Que é para trazer essa questão do desconforto aí, começar a trabalhar esse... Depois eu vou dizer como é que eu faço o esquema do banho gelado. Eu vou dizer como é que eu faço o esquema. Aliás, deixa eu falar logo, né? É o seguinte, eu tenho um problema de saúde, né? Que é um negócio de rinite. E que o meu médico falou para mim que eu não posso assim, entrar de vez no chuveiro gelado. Eu tenho que ir adaptando o meu corpo aos poucos. Por conta o meu termostato. Tem pessoas que são sensíveis à variação brusca de temperatura. Que isso pode desencadear, às vezes, AVC, certos tipos de coisa. Eu sou uma dessas pessoas. Eu tenho super sensibilidade com mudanças bruscas de temperatura. Tanto que quando, às vezes, eu saio para um lugar, pode estar calor. Eu sempre levo um casaquinho. Ou, de repente, está frio, mas eu tenho blusinha e tal. Eu sempre tenho que me adaptar com essa questão de temperatura para manter uma temperatura constante aí, para não me dar reações bruscas extremas. Então, como é que eu faço com a questão do banho gelado? Para minha saúde. Se você achar que faz sentido para você, né? Eu ligo o chuveiro primeiro no morno, né? Eu entro, faço alguma coisinha ali no morno e eu vou devagarzinho me virando a chavinha pro frio, entendeu? Aí eu vou entrando devagar no frio. Eu boto uma mão, boto a outra, boto um pé, boto outra. Eu vou entrando aos poucos, até que o meu corpo estabilize a temperatura e eu entro do frio. Aí eu fecho o banho e fico fazendo essa jogada de quente, frio, quente, frio, quente, frio. É a maneira que eu me adaptei com essa questão do banho gelado. Mas cada um faz como achar melhor para si, né? Porque a gente não é alienado, a gente questiona, a gente, né, toma as nossas escolhas. Para mim funciona assim. E está me ajudando assim. Entendeu? O banho gelado é um exercício para você quebrar essa questão do desconforto na sua cabeça. Mas tem outras maneiras, por exemplo, tem a questão da alimentação. Fazer um jejum de doce aí de uma semaninha. Nada de doce, nem de adoçante. É um exercício também para quebrar essa questão do desconforto. Porque, inevitavelmente, se a gente quer mudar, a gente precisa lidar com o desconforto. Precisa entender que o desconforto, ele é nosso amigo. Ele não é nosso inimigo, ele é nosso amigo. Ele está mudando a chavinha do automático lá dentro do nosso subconsciente. Está mudando a nossa chave cerebral. Está mudando a maneira que a gente significou o conforto, o que é bom, o que é ruim. Deixa eu ver, ó. Minha filha de 5 anos foi curada da sinusite com banho natural. Eu estou nessa trajetória aí, Vinícius. Eu estou me engajando nessa trajetória aí. Mas é bacana, é bacana. Por exemplo, ó, na alimentação, né?
Aprender a exercitar o músculo inibitório. O que é o músculo inibitório? É o músculo que ajuda a gente a falar não. É o músculo do não. Assim como a gente, na academia, a gente fortalece os músculos a partir da dor, a partir do desconforto, pegando peso, cada vez mais peso e tal, a gente vai fortalecendo o nosso músculo inibitório, o músculo que fala não, à medida que a gente vai exercitando esse músculo do não. É desconfortável? É desconfortável, vai doer, vai, mas no pain, no gain. Né? Sem dor, sem ganho. Quanto mais a gente consegue consolidar esse hábito, mais forte a gente vai ficando. Eu vou contar para vocês o exemplo do refrigerante na minha vida. Eu tirei o refrigerante da minha vida, já vai fazer 10 anos já. 10 anos. 10 anos sem refrigerante, gente. Mas só que o refrigerante foi um negócio que eu cortei de uma vez. Eu já tinha consciência de que aquilo não fazia bem, mas eu ainda não conseguia parar. Até que eu tive uma gestação de risco, que foi a gestação do meu filho, que eu perdi, né? E aquilo ali foi o estopim na minha vida, assim, foi o ponto de partida para eu abandonar definitivamente o refrigerante. E aí eu decidi que eu não tomaria mais refrigerante na minha vida e realmente de lá para cá nunca mais tomei. Se tem uma coisa na minha vida que eu posso dizer para vocês claramente que eu não coloco mais na minha boca de jeito nenhum, é refrigerante. Doce de vez em quando dou umas escorregadas ainda, tô vencendo. É um dia de cada vez. Todo dia eu tenho que falar para mim, ó, só por hoje não vou desistir. Só por hoje eu não vou comer doce, só nessa refeição aqui. Tá difícil falar só por hoje? Fala só nessa refeição eu não vou comer doce. Só nesse almoço aqui eu não vou comer sobremesa, doce, com açúcar. Eu tenho que falar isso pra mim o tempo todo. O tempo todo é igual ao alcoólatra, porque açúcar ativa as mesmas áreas do nosso cérebro que a cocaína ativa. Incrível, que eu já vi até exame de imagem, cérebro de tomografia mesmo, ressonância, e as imagens são idênticas. A imagem de um cérebro da pessoa que acabou de comer açúcar e uma pessoa que usou cocaína. É a mesma... Não, ainda é pior, né, Vinícius? Mais 10 vezes mais viciante. Por isso que é difícil, né? E por isso que a indústria alimentícia é tão poderosa, porque eles jogam essas coisas todas escondidas na nossa alimentação industrializada, porque vicia. Vicia e vicia muito, tudo isso, açúcar, conservante, um monte de produto químico. Eles sabem que a gente vai ficar viciado. Mas como é que eles vão ganhar dinheiro se a gente não for viciado naquilo? É tudo sobre dinheiro, infelizmente, né? E aí depois, os mesmos caras que são donos da indústria alimentícia são os mesmos caras que são donos da indústria farmacêutica. Eles adoecem a gente para depois, lá na frente, enriquecer vendendo remédios para a gente. Nunca que eles vão dizer que vitamina D é legal para saúde, que vitamina C ajuda, que, né, que você pode restaurar aí, um monte de coisa bacana só com hábitos saudáveis, só respirando. Gente, respiração é a coisa mais maravilhosa do universo. Para várias coisas. E é uma coisa que é gratuita, que é simples, que é tranquilo. Mas nunca que a indústria vai admitir uma coisa dessa. Mas enfim, vamos voltar aqui. Hoje eu quero falar pelo menos desse pilar da alimentação. Amanhã a gente continua falando dos outros, se não der tempo amanhã, depois a gente continua, porque a gente vai se empolgando, né? Bem-vinda, Janine. Gente, esposa do Jairo na área. Eita, ó. O que você escreveu aqui, Vinícius? Imagina a fórmula negra de açúcar com cafeína. Misericórdia. Misericórdia, isso é uma bomba atômica. Deixa eu ver aqui, posso ver, mas não tenho vontade de comer. É a questão do açúcar, né, Janice? Açúcar a gente vai mudando o paladar também.
Eu também, eu gosto de chocolate amargo. Eu aprendi a diminuir bastante o açúcar. Exatamente, respiração é o motor da mobilidade das vísceras. Respiração é o combustível aí das nossas mitocôndrias, né? As nossas organelas que fornecem energia pra gente aí no nosso corpo, né? Que ajuda a gente a ter mais foco, ajuda a gente a ter mais energia, ajuda a gente a até perder gordura, né? Nesse processo. Então, respiração é maravilhoso, gente. Oxigênio no nosso cérebro. Fernanda, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais que entrou aqui. Suzana. Bem-vindas, vocês que entraram agora. É, Tem a questão do detox também, que a respiração tá ligada, né? A questão do nosso detox. A gente falou lá no comecinho, quando a gente estava falando das toxinas mentais, a gente comparou aí a questão biológica com a questão da mente, né? Que para qualquer tratamento aí, para ele ser eficaz aí no âmbito de saúde, a gente precisa fazer uma limpeza do terreno biológico, né? A galera que mexe com saúde funcional sabe bem disso aí, saúde integrativa, né? A gente faz um detox, porque às vezes os nossos receptores aí estão cheios de porcaria, cheios de metal pesado, substância química, um monte de coisa que deixa a gente doente. E a gente tem que fazer uma limpeza, né? E nas emoções a gente tem que fazer a mesma coisa. Aí o Vinícius falou aí da respiração, eu lembrei que a respiração também tem a ver com essa coisa do detox, né? De carrear as toxinas para fora do nosso organismo. Então, gente, respiração é tudo de bom nessa vida. Mas aqui, os hábitos de alimentação, né? Má alimentação, tudo bom, Arley? Que barato, você por aqui, rapaz. Aí já deve estar de madrugada, né? Rodrigues, seja bem-vinda. A galera que estava na live com a Renata entrando aí, bacana, gente. Má alimentação prejudica o nosso raciocínio. Então, olha aí mais uma vantagem aí da gente ter um autocuidado com essa parte aí, né? Com esse pilar aí da alimentação, né? O básico que a gente pode fazer é cortar 1h48 da manhã. Vai dormir, homem. Ai, gente. Cortar açúcar, cortar refrigerante, cortar toxina, porcaria, industrializado. Deixa eu ver aqui. Paty, esses sucos verdes funcionam mesmo? Tem a função, sim. A clorofila, né, ela ajuda como é que se diz? Tem a questão quelante, né? Quelar quer dizer, ele pega a toxina, gruda e carrega para fora do organismo, né? Mas tem a questão também dos nutrientes aí, do ferro, das vitaminas, complexo B, do cálcio. E vai fazendo uma limpeza no nosso organismo. Mas não adianta você tomar suco verde e comer porcaria depois. Não adianta nada. Tem que mudar a alimentação como um todo, né? Deixa eu ver. Acho que tem a ver com psicológico. Posso comer, não engordo. Já coloquei na minha cabeça que não engordo. Com isso, mantenho meu peso quando eu tinha meus 20 anos. Tem a questão da mentalização, que é muito forte. Mas também tem a questão biológica, né, Jean? Que tem os diferentes biotipos aí, né? Tem o ectomorfo, que é aquela pessoa bem fininha, os ossos são mais finos, são mais longos, com menos massa magra. Tem a questão do mesomorfo, que é aquela pessoa mais ou menos toda proporcional. Tem o endomorfo, que é aquela pessoa que tem tendência de acumular gordura internamente, inclusive, nas vísceras e tudo. Tem uma composição mais larga, tem os ossos maiores, mais largos. Tem os biotipos, então tem um pouco disso também. Tem suco que é feito com semente de girassol, é bom? Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Né? Tem que ver para que você quer tomar esse suco, né? Mas eu acho que é bom.
Então, assim, o básico, questão da alimentação. Gente, já passou esse tempo todinho. Eu não entrei nem direito na alimentação aqui. Ainda tem um monte de coisa para falar. Depois eu falo, nos outros dias eu falo dos outros pilares. Questão da alimentação, ó, trocas saudáveis, né? Fazer, de repente, por exemplo, você substituir um sorvete aí cheio de gordura hidrogenada, cheio de açúcar, cheio de tranqueira, conservante, não sei o que, um monte de coisa que inflama, que faz mal. Pega uma banana, bota no congelador, sua geladeira. Sabe aquelas bananas bem maduras que você vai jogar fora? Não joga fora, não. Bota no congelador, deixa a bichinha virar uma pedra geladinha, uma pedrinha de gelo. Aí você descasca, bota no liquidificador, bota whey protein, ou então bota cacau, bota uns moranguinhos congelados, bota um negocinho assim bacana, entendeu? Faz uma misturinha, transforma num sorvete, vira um sorvetão natural, biomassa de banana verde, serve como base para qualquer coisa que você quiser e é cheio de nutrientes, é cheio de coisa boa e funcional para o seu organismo. Substitui, entendeu? Começa a pesquisar, começa a ler, adquirir conhecimento, fazer trocas saudáveis, tirar aquilo que te faz mal. O básico do básico que a gente pode fazer, tirar o que faz mal, cortar refrigerante, cortar açúcar, cortar porcaria, salgadinho, industrializado, que é cheio de tranqueira para viciar a gente, para matar a gente, porque essas coisas todas, qual é o problema do açúcar? O problema do açúcar, além de viciar a gente, ele inflama a gente e ele intoxica a gente. E a inflamação crônica no nosso corpo, ela é responsável por um monte de doenças, Inflamação está ligado com câncer, inflamação está ligado com doença autoimune, inflamação está ligado com doença degenerativa, esclerose, essas coisas, que também é autoimune, né? Tá ligado com o que mais, gente? Inflamação está ligado com problemas cardiovasculares, marcadores aí de arteriosclerose e outras coisas aí, tá? Envelhecimento precoce. Se você quer ficar linda, maravilhosa, com essa cutis bela, evitar o aparecimento de rugas assim precoces, não coma açúcar, cara. O açúcar envelhece. Tem um processo que se chama glicação. Já ouviu falar de glicação? Pesquisa sobre glicação, depois a gente fala sobre isso, né? Nossas células vão absorvendo aí moléculazinhas de glicose e tal, gera oxidação, tem a ver com o negócio de radicais livres, que está ligado com estresse oxidativo. Tem um monte de coisa aí relacionado com a questão do açúcar, o tanto que faz mal. Então, se você tira açúcar da sua vida, e se você entende por que você está fazendo isso, não é só tirar, você tem que ter consciência do porquê você faz isso. Não é simplesmente fazer porque você quer ficar... Invasão, galera! Meu filho, gente... Ô, gente... Já peguei já não. Meu filho de 12 anos. Aí, galera... Tá bom. Invade na Pedro, live da minha mãe. Tá bom, licença. Deixa eu... Invade na live da minha mãe. Tá bom, vai lá. Deixa eu ver o chat aqui. Nossa. Pedro, vai lá. Faz parte, né, gente? Faz parte. Pedro, aproveita e vai tomar banho, viu? Que você não tomou banho até agora. Deixa eu invadir mais um pouco essa live peraí. aqui. Pedro. Tá. Vai lá, pronto. Não, calma aí. Pedro, eu tenho que encerrar aqui. Me segue aí, rapaziada. Ai, gente, é pré-adolescente, né? Faz parte aí, vocês entendem, né? É desse jeito. Aí, eu esqueci até o que eu tava falando. Ai, gente, desculpa, invasão. É, invasão. Ele tá lá falando com os coleguinhas da escola. É nóis. Então, o importante é a gente saber por que a gente faz as coisas, né? Não é só fazer porque alguém está falando pra gente que a gente tem que fazer. É a gente fazer porque a gente sabe a consequência que aquilo vai ter, entendeu? Quando eu comecei o meu processo aí de busca por mais saúde e tudo, o que me fez também
querer mudar e nunca mais parar foi exatamente a consciência, né, o conhecimento sobre as coisas. Então é interessante você estudar sobre saúde, você ler sobre saúde, entender o que é indústria. Eu tenho vários livros aí que falam sobre questão de indústria farmacêutica bem pesados aí. Assistir documentário. Gente, ó, vou recomendar um documentário, tarefinha para hoje. Assistam Muito Além do Peso. É um documentário brasileiro, muito tranquilo, muito bacana, que ele fala sobre a mudança de hábitos alimentares das crianças aqui no Brasil. Tá? Muito interessante, chama Muito Além do Peso. Eu vou colocar eu vou marcar lá no Telegram, Muito Além do Peso. Vale a pena, tá no YouTube, vale a pena assistir. Aproveitando, nos meus destaques, nas bolinhas, ali, aquelas bolinhas que tem na bio, tem um que chama Filmes e Livros. Tem 2 destaques lá de filmes que tem 2 posts, tem uma lista enorme de filmes, que tem filme no YouTube, tem filme que é na Netflix, tem filme documentário, vocês podem procurar tudo nessa parte aí de saúde, tem até que dar uma atualizada naquela lista lá. Conhecimento, entendeu? Porque o conhecimento ajuda a gente a realmente assumir as rédeas e ganhar força para lutar para ter mais saúde, né? E, gente, eu tô achando que não vai dar tempo de falar tudo. Vou fazer o seguinte, amanhã eu vou continuar falar sobre essa questão da alimentação, tá? Amanhã, ou melhor, não sei se eu vou deixar para amanhã ou para domingo. Eu vou avisar nos stories, porque amanhã eu tenho uma live às 6 horas da tarde com uma amiga minha, que é consultora de moda e estilo, Ana Flávia. A gente vai conversar sobre autoimagem e bloqueios emocionais. Vai ser bem bacana. Eu quero pegar uns insights dela, da visão de profissional que ela tem. E a gente trabalhou junto essa questão da mentoria aí, então vai ser uma troca de experiências bem legal também. Café descafeinado depende do processo de fabricação. Tem no YouTube, sim. Tem no YouTube. Muito Além do Peso. Vocês vão ficar horrorizados quando vocês verem esse documentário. Café descafeinado tem a questão do processo, né? Como é que acontece esse processo de retirada da cafeína? É com produto químico? É com produto tóxico? É algum produto, é um processo aí mais natural? Tem que ver como é que é feito isso aí. Porque dependendo do processo aí, talvez não seja tão bacana assim, infelizmente. Gente, ó, acabou de aparecer o reloginho aqui pra mim. A live está quase acabando, tem 1 minuto e 50 segundos aqui. Quero agradecer vocês que sextou com a Paty, hashtag sextou aqui, sexta-noite super emocionante. Aqui no Instagram, na live. Vão curtir a família de vocês. Quem é casado aí vai namorar. Quem não é casado aí vai, né, bater um papinho com o Papai do Céu e, né, conversar sobre esse assunto, vai ler, vai assistir um documentário. Enfim, vão curtir o resto de sexta-feira de vocês aí. Amanhã, 6 horas da tarde, tem a live com a Ana Flávia. A princípio, eu não sei se eu vou conseguir fazer a live às 21 horas da manhã, porque é sábado, né, gente? Eu tenho que dar atenção pro marido também, né? Sou casada, né, gente? Eu tenho que dar atenção pro marido. Faz parte da saúde, saúde, né? Então, boa noite para vocês. Muito obrigada de coração. Qualquer coisa, domingo a gente está aí de volta. Se eu não voltar amanhã, eu volto domingo. Mas estamos aí no propósito, 45 dias de live. Família Deep junta, estamos juntos, together forever, até o fim dos tempos. E grande beijo para vocês. Vou salvar a live, senão não vou conseguir salvar. Beijo, gente.